Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te ensinar mais uma forma de você utilizar o setup Marco Polo no gráfico de 4 horas para você entender, para você analisar o contexto e assim poder fazer day trade no M15 de forma automática com o próprio setup Marco Polo. Vou falar de novo. A ideia aqui é te mostrar como você pode usar o setup Marco Polo em H4 para analisar o contexto, para que você possa fazer day trade no M15 de forma automática utilizando o próprio setup Marco Polo. Bom, o setup Marco Polo é um conjunto de ferramentas para te dar muito mais clareza, objetividade de como atuar de forma assertiva no mercado financeiro. E esse pacote de ferramentas é composto por um indicador. Esse aqui é o indicador do Marco Polo, que ele muda a cor do candle quando vai acontecer um sinal, e quando de fato acontece o sinal, ele coloca uma seta para cima ou para baixo para apontar a direção da possibilidade da operação. Ok? Bom, e muita gente, e você pode baixar esse setup Marco Polo de forma totalmente gratuita nesse link que eu vou escrever para você aqui, bit.ly/setupmp, tá? Basta você digitar aí bit.ly/setupmp e você pode baixar o setup Marco Polo de forma 100% gratuita. Inclusive, o setup Marco Polo também tem um robô automático de operações. Esse aqui é o robô do setup Marco Polo, que te permite operar tanto no modo manual, tá, quanto no modo 100% automático, você determinando a direção que ele vai operar ou ele operar de acordo com os filtros, que tem vários filtros, inclusive de janela horária. Bom, a ideia principal do que eu quero te apresentar nesse vídeo é que você pode configurar a direção. Imagine que você configure o robô Marco Polo para operar de forma automática e você pode determinar a direção que ele deve operar, de compra, de venda ou todos os lados. Você pode configurar isso para ele operar apenas naquela direção. Por que isso é importante? Bom, uma das críticas que as pessoas têm com relação a robô é que o robô não consegue entender o contexto do que está acontecendo no mercado. E isso, em grande parte, é verdade. O robô não consegue, de fato, analisar o contexto. E é por isso que eu criei uma versão semi-automática do Marco Polo, onde você faz a tua análise de contexto para entender o que está acontecendo no mercado, determina a direção mais provável do mercado de acordo com a tua visão humana de contexto. Depois basta você vir aqui no robô e configurar e dizer para o robô, agora você pode apenas comprar esse determinado ativo, ou agora você pode apenas vender esse determinado ativo. Tá? Ou se você quiser, você pode criar um setting, uma configuração no robô e colocar ele para funcionar de forma 100% automática sem que você tenha que analisar. Esse vídeo tem como objetivo, é o segundo vídeo que eu faço nesse sentido, mas tem como objetivo te mostrar como você pode usar o próprio indicador do Marco Polo para analisar esse contexto e ter assim uma perspectiva muito mais clara e objetiva de como atuar no mercado. Tá? Bom, eu falei, eu gosto bastante da média de 200 períodos. Ok? Essa aqui é a média de 200 períodos simples aplicada ao fechamento. Eu considero essa média como uma média bastante importante e eu consigo ter uma visão muito mais apurada do mercado com essa média móvel. E aqui vem uma coisa muito interessante, um conceito fundamental a respeito de média móvel. Bom, se o preço está por baixo da média móvel, na maior parte do tempo, isso significa que nós temos uma tendência de baixa. Por outro lado, se o preço está por cima da média móvel, isso significa que nós temos uma tendência de alta. E agora, como que nós podemos utilizar? Nas operações de day trade, eu sempre recomendo para os meus alunos, para quem tem o Marco Polo de forma automática, que se utilize, faça as operações de day trade considerando o gráfico de 15 minutos. Eu considero o gráfico de 15 minutos um período bastante interessante que gera vários sinais e ao mesmo tempo que não gera tantos sinais falsos. Ok? Portanto, a ideia do que eu vou te apresentar nesse vídeo é
te mostrar como usar o próprio indicador junto com a média móvel, analisando o gráfico de 4 horas, e a partir da visão que você tiver, que eu vou te mostrar nesse vídeo, vou te ensinar nesse vídeo, a partir de H4, você pode então ir lá e configurar o robô para operar naquela direção no M15, sempre buscando, com o stop de 1, buscando uma recompensa de 2 e um trailing também de 50%, janela horária e todos os demais detalhes. Beleza? Bom, o que é a primeira coisa que você precisa fazer, né, com relação a esse filtro, essa análise de contexto, análise de contexto, tá? A primeira coisa que você deve fazer é o preço, analisar se o preço está acima ou abaixo da SMA de 200. SMA é a Simple Moving Average, a média móvel simples de 200 períodos. Essa é a primeira análise, é muito simples. Eu não quero te mostrar nada muito complicado aqui. Eu quero apenas te mostrar uma forma pontual e simples para você entender como fazer isso, tá? Então a primeira parte da análise é analisar se o preço está acima ou abaixo da média de 200. Isso é muito simples, é muito fácil, você bate o olho, leva aqui menos de um segundo para identificar isso. Essa é a primeira parte da análise em H4, tá? Deixa eu escrever aqui, analisar, né? Analisar se o preço está acima ou abaixo da média de 200 em H4. Essa é a primeira parte da análise. A segunda parte da análise, eu estou escrevendo aqui para que você comece já a ter uma noção do que é um plano de trading. Um plano de trading é um conjunto de regras escritas, tem que estar escritas, que direcionam, orientam, guiam o nosso comportamento dentro do mercado para que a gente não improvise, para que a gente sempre tenha um padrão de como a gente se comportar. E um plano de trading tem que estar por escrito. Eu estou fazendo isso aqui junto com você, para você entender. Então, o primeiro passo da nossa análise de contexto é analisar se o preço está acima ou abaixo da média de 200 períodos em H4. A segunda coisa é analisar o sinal mais recente do Marco Polo em H4. Quando eu olho para cá, por exemplo, né, eu vejo que o sinal mais recente do Marco Polo no gráfico de 4 horas foi esse sinal de venda. Antes disso havia sido esse sinal de venda. É importante eu entender que eu vou priorizar pelas operações no gráfico, eu vou priorizar pelas operações no gráfico de 15 minutos a partir da direção do mercado no gráfico de 4 horas, considerando a média móvel de 200. Porém, não é só isso. Eu também preciso ver se o último sinal do Marco Polo não está me dizendo que o mercado já está cansado de subir em uma determinada direção. Portanto, esse ponto aqui, o elemento 2, analisar o sinal mais recente do Marco Polo em H4, a próxima parte é: não deve haver a contradição entre o sinal mais recente do Marco Polo e a direção da média móvel de 200 períodos em H4. Talvez não tenha ficado tão claro aqui em um primeiro momento, mas você vai entender. Qual que é a ideia principal? A ideia é operar no M15 a partir da direção da média móvel de 200 no gráfico de 4 horas, porém levando em consideração o último sinal do Marco Polo. Nesse caso, como o preço acabou de sair e se afastou da média, nós vamos pensar em possível compra, durante todo esse período de tempo. Deixa eu ampliar aqui. Durante todo esse período de tempo aqui, ó, nós vamos estar pensando em compra com o Marco Polo, e agora já paramos de pensar em compra porque ele já começou a dar um sinal de que vai acontecer um sinal aí nos próximos candles. Portanto, a ideia principal é operar enquanto, vamos escrever aqui, operar no M15
enquanto a direção da SMA de 200 em H4 estiver concordando com o último sinal do Marco Polo em H4. Na prática, isso quer dizer o quê? Vamos voltar um pouco aqui para cá. Por exemplo, aqui temos um belíssimo exemplo. O preço acabou de sair para cima da média. Então, daqui para frente, desse espaço, daqui para frente, nós estaríamos configurando o Marco Polo apenas para compras. Durante todo esse período, olhando no gráfico de 4 horas, vamos pegar o robô e colocar lá no gráfico de 15 minutos para fazer day trade apenas na direção de compra. Como nós conseguimos configurar isso dentro do robô, portanto, nós vamos configurar o robô para comprar, 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 comprar. Quando ele tomar stop, e isso vai acontecer, nós vamos perder uma fração de risco, ou 1% que seja da conta. Quando nós ganharmos, nós vamos ganhar 2%, ou 2%, ou 2 frações de risco, porque ele tem uma relação risco-recompensa de 2 para 1. Tá? E o trailing também, e todos os demais pontos importantes. E a partir do momento em que o Marco Polo deu um sinal contra a direção da média, a partir daqui já não existe mais concordância entre o Marco Polo e a média móvel. Portanto, enquanto o preço se afastou da média de 200 e o sinal do Marco Polo não aconteceu um sinal de venda, portanto, estamos comprando, estamos configurando o robô para comprar todos os dias. A partir do momento que aparecer um sinal de venda, aí nós não vamos mais pensar em compra. E a partir daqui, desse sinal de venda que ele deu no gráfico de 4 horas, nós não vamos mais pensar em compra e nem venda, porque não existe concordância entre a direção do Marco Polo e a direção da média. E a partir daqui, não se opera mais no gráfico de 15 minutos. Ah, Diógenes, mas antes aconteceu um sinal de venda aqui atrás. É verdade. Porém, esse sinal de venda, o preço já voltou para a média aqui. E a partir daqui, então, já está liberado para nós pensarmos em uma continuação do movimento de alta. É claro que, durante esse pequeno espaço de tempo aqui, nós poderíamos muito bem considerar que o preço estava abaixo da média de 200, não tinha sinal contraditório para a gente pensar em possível compra, e durante essa pequena janela, nós talvez tivéssemos configurado o Marco Polo para operar no M15 apenas vendido. Porém, a partir do momento em que o mercado voltou e passou para cima da média, como o preço tocou na média e ele ainda não havia mostrado nenhum sinal de venda para a gente, portanto, a partir daqui, vamos considerar que a tendência é de alta, até que o Marco Polo dê um sinal de que talvez esteja cansado, e aí a gente para de operar essa tendência de alta. Vamos pegar mais um exemplo. EURUSD. Nesse caso, a gente pode observar aqui, aqui ele estava na média, descolou da média, compra, 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 comprando. Lembrando, aqui está no gráfico de 2 horas, tá? Mas o exemplo também serve. Imagine que configuramos aqui para ele operar no gráfico de 15 minutos, apenas compra, 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 compra. A partir do momento que ele deu um sinal de venda no Marco Polo, não pensaremos mais em compra. Tá? E também não precisamos necessariamente pensar em venda. Tá? Não é porque ele deu sinal de venda aqui que a gente vai vender. Mas, enfim, aguardamos, voltou para a média, a partir daqui nós consideramos apenas compra, sinal de compra, direção de compra, até que em algum momento apareça um sinal de venda pelo Marco Polo no próprio gráfico. Tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui, vamos ver o DJPY. Aqui temos um exemplo legal. Podemos observar, o preço rompeu a média, começou a cair. A partir daqui pensamos apenas em venda. Então, estamos olhando para o gráfico de 4 horas, como um parâmetro para determinar a direção que nós vamos configurar o robô para operar de forma automática no M15. Então, ao vermos esse cenário, vamos imaginar que nada
disso aqui ainda existia, tá? Então, daqui para frente não existia nada. É isso aí, a incerteza do que poderia acontecer, tá? Então, esse é o cenário. Vamos imaginar que temos isso aqui. Olha só, o preço está abaixo da média. Ok. Teve algum sinal de venda? Algum sinal de compra? Não teve. Então, estamos olhando H4. Aqui, gráfico de 4 horas. Isso nos dá parâmetro para configurar o robô apenas para vender no M15 e não comprar, porque o preço está abaixo da média. Tá? E aí aqui o mercado caiu no gráfico de 4 horas, continuou caindo e apareceu um primeiro sinal de que o mercado talvez já estivesse cansado. O que vai acontecer depois? Nós não sabemos, mas já teve um sinal. O próprio Marco Polo mudou a cor do candle. Então a partir daqui já não pensaremos mais em venda. Tá? Acompanhamos, deu um sinal de compra. Vou comprar. Pode ser, não é o que eu estou dizendo necessariamente. Eu estou falando aqui de utilizar o gráfico de 4 horas como um parâmetro de filtro. Tá? E aí, quando que nós vamos voltar a procurar por alguma operação? Quando o preço, em algum momento, quando o preço voltar para a média. Imagina que ele volta para a média de 200. Voltou para a região da média, então podemos considerar começar a vender novamente até que ele dê um próximo sinal de compra ali embaixo, tá? E a gente pode observar, o preço não voltou para a média, não voltou. Diógenes, mas o que eu estaria fazendo, por exemplo, uma pergunta válida, né? O que eu estaria fazendo desde esse sinal de compra para frente? Bom, considerando que o preço está abaixo da média de 200 períodos, o que nos daria uma direção predominante de queda, e que o sinal do Marco Polo foi um sinal de compra, portanto existe uma contradição. A média está apontando para baixo, o Marco Polo para cima. Não operamos mais. Tá? E aí, a partir daí, o mercado veio e inverteu. A partir daqui, exemplo, né, voltou para a média, retomou o movimento de queda, a partir deste ponto, deixa eu sinalizar isso, daqui até aqui, nós estaríamos configurando o Marco Polo apenas para vender lá no gráfico de 15 minutos. É uma excelente combinação de dois indicadores de forma muito simples e que pode ser utilizada de forma bastante prática, tá? No nosso dia a dia para a gente determinar o que fazer, a direção para nós tomarmos melhores decisões. Eu estou falando tudo isso, esse indicador Marco Polo não é um indicador nativo da plataforma MetaTrader 5. Esse indicador foi desenvolvido por mim, Diógenes, para trazer muito mais objetividade, clareza e uma técnica muito objetiva, muito simples, né, porém muito eficiente para nós operarmos com um melhor contexto. Então, se você quiser, você pode baixar esse indicador de forma totalmente gratuita. Basta você entrar neste link aqui, colocar os seus dados, tá? O seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, aqui nesse link, e você pode baixar o Setup Marco Polo de forma 100% gratuita, sem pagar nada. Você vai ter acesso ao indicador, tá? Que ele vai funcionar para sempre, não expira, não repinta, né? Antes que o pessoal pergunte aí. Então não expira, né? Não para de funcionar e nem repinta. Tá? E você vai ter acesso a essa ferramenta, que isso aqui é uma boleta. É uma ferramenta para te ajudar a entrar nas operações. É um robô semi-automático. E você também poderá ter acesso ao robô 100% automático. Você só configura ele na sua plataforma, deixa ele trabalhando e ele vai operar para você. Beleza? Então, se você ainda não baixou o Setup Marco Polo, basta você entrar nesse link. Vai estar na bio também. Baixa gratuitamente. Tem inclusive 6 aulas. Né? Eu te mando tudo por e-mail. Como você instalar a plataforma, como usar na prática. Isso é muito, muito, muito legal. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula sobre o Setup Marco Polo. Inclusive uma aula que pode te gerar interessante insights aí a respeito do mercado financeiro, de como combinar situações de indicadores para te dar uma melhor clareza a respeito do mercado.
Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, é muito importante, se inscreve aqui no canal e eu te vejo dentro do Setup Marco Polo com aulas e com as ferramentas muito bem afinadas para te ajudar a dar o próximo passo no mercado financeiro. Um forte abraço, fica com Deus, a gente se vê em uma outra aula. Até mais!